Boa tarde. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite amável que me fez para proferir essa palestra. Gostaria também de agradecer a vocês por terem se deslocado até aqui, não é, para participar do evento. Eu vou, hoje, tentar falar desta longa caminhada do caso Marbury versus Madison, uma decisão importantíssima proferida pela Corte Suprema dos Estados Unidos no ano de 1803. Decisão essa que, como todos sabemos, está hoje, nesse ano de 2003, nós comemoramos o bicentenário dessa decisão. Inicialmente, eu gostaria de frisar a importância desse tema, né? Por que tratar dessa decisão proferida num outro país? Marbury versus Madison é uma decisão fundamental, sem a qual não se entende, nos dias atuais, o direito constitucional. É uma decisão que marca, inicialmente, a técnica do controle de constitucionalidade. É o pontapé inicial no controle de constitucionalidade, como muitos de vocês sabem. Mas, além disso, essa decisão simboliza o sucesso de alguns institutos que até 1803, até a data da decisão, não haviam ainda sido testados em direito constitucional. Por exemplo, o Estado Federal, a organização do Estado Federal, né? Os Estados Unidos da América foram o primeiro país a se organizar de uma forma federal. Essa decisão, Marbury versus Madison, trata diretamente dessa questão. A organização do governo sob a forma presidencial, com separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, também tem toda a pertinência com essa decisão. E especialmente pelo fato de que ali nos Estados Unidos, em 1803, essa organização de governo estava sendo testada, não é? Os Estados Unidos eram um país, uma nação, uma república nascente, recém-saída de uma guerra de independência, recém-saída de um processo constituinte que resultou na criação de um Estado, de um modo de organização social que até então ninguém conhecia. Daí a importância dessa decisão, porque ela lança as bases de tudo isso que veio a se tornar a moeda corrente nos 200 anos que se seguiram, tá? Mas que naquele momento ninguém sabia que rumo tomar, que rumo iria ser tomado. Uma outra importância, um outro tópico de importância que frisa a importância dessa decisão é que ela, pela primeira vez, coloca em teste uma instituição que até então não tinha quase que relevância na organização do Estado, que era o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, até 1803, estava longe, mas muito longe de ter a importância, a relevância e o peso político que ele veio a ter, que tem nos dias atuais. Vejam que nós estamos falando de Estados Unidos, América. Naquela época, as grandes inovações, as grandes ideias vinham da Europa. Os Estados Unidos eram uma pequena nação irrelevante que resolveu, não é, colocar em prática, experimentar novas instituições, novos modos de organização. Então, o que vai sobressair dessa decisão é o fortalecimento dessa instituição que até então não tinha força. Várias nações, vários países haviam se organizado até então, reservando ao Poder Judiciário um papel menor. E olha que até hoje, em muitas nações europeias, ainda é assim. Na Europa,
o judiciário não tem ainda essa relevância. A relevância que o judiciário veio adquirir decorre precisamente desta decisão Marbury versus Madison. Daí a importância que eu vejo de tratar, mais uma vez, desse tema que pode parecer enfadonho para muita gente, para muitos de vocês que já estudaram nas melhores universidades brasileiras, já ouviram falar, já viram esse caso ser dissecado por diversos professores. Mas não custa voltar ao tema. Eu tive a oportunidade de ver a palestra, o vídeo da palestra proferida aqui pelo professor Dallari, e concordo com ele quando ele diz que é importante estudar instituições estrangeiras, né? Saber de onde vêm as nossas instituições. E é exatamente o que eu vou tentar aqui, modestamente, tentando traçar para vocês o longo itinerário dessa decisão nos últimos 200 anos. O que ela produziu lá nos Estados Unidos e as consequências que essa decisão produziu e mundo afora, porque não foi apenas o Brasil o único a copiar, a imitar esta técnica do controle de constitucionalidade instaurada lá nos Estados Unidos. Eu vou tentar dividir o tema da minha exposição em 3 partes, ou melhor, de maneira um pouco arbitrária, eu divido essa obra da Corte Suprema dos Estados Unidos em 200 anos em 3 partes. A primeira parte é o que eu chamo de período clássico ou período tradicional, que vai desde 1803 até mais ou menos 1890. Logo em seguida viria um período que eu chamo de período de transição, que iria de 1890 até 1937, e um período moderno, que viria de 1937 até os dias atuais. Eu vou tentar, como é hábito da minha parte sempre fazê-lo, eu vou tentar ilustrar cada um desses períodos com uma ou 2 decisões proferidas pela Corte em cada uma dessas fases. Eu considero esta uma técnica interessante de você esclarecer certas questões jurídico-políticas. Tá? E vocês verão também que ao longo dessas 3 fases, a própria natureza do controle de constitucionalidade que nasceu em Marbury versus Madison mudou radicalmente. Eu vou tentar fazer, portanto, essa divisão em 3 fases. Mas, antes de dar início à abordagem dessa primeira fase, eu gostaria de trazer a vocês umas poucas palavras sobre o caso Marbury versus Madison em si. Mas, antes de fazer isso, eu chamo a atenção para o fato de que é importante trazer a vocês o contexto histórico, o contexto político institucional e o contexto jurídico em que ocorreu essa decisão. Tá? Como eu disse, os Estados Unidos em 1803 era uma república nascente, saída de uma guerra, não é? Um país que havia instituído uma forma de governo inteiramente nova, não é? Um país que saíra da colonização, não é? Eram 13 colônias que mal se comunicavam entre elas. Subitamente, essas 3 colônias se reúnem e resolvem formar uma só nação, escolhendo como modo de organização a forma de Estado federal. É evidente que esta escolha, essa experimentação, iria trazer problemas. Por quê? Porque aquelas colônias eram praticamente estados independentes. Elas viveram mais de 200 anos estabelecendo relações de comércio com outros países. Tinham vida praticamente, totalmente independentes. Aquela união significava o abandono, significava renúncia de poderes, renúncia de soberania por parte das 3 colônias em prol de um governo da União. Uma outra
Um outro dado pitoresco que muitas vezes ao qual não damos a devida atenção. Os Estados Unidos, naquela época, era um país subdesenvolvido, bem subdesenvolvido ainda, não é? Para que vocês possam avaliar isto, Washington, que é hoje a capital dos Estados Unidos, que foi a terceira capital, na época de Marbury versus Madison, tinha no seu núcleo central ali não mais do que 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. O contexto político era um contexto de dúvidas, muitas dúvidas. Dúvidas, quase todas elas advindas da pergunta consistente em saber como organizar, como distribuir o poder entre aquelas 13 colônias acostumadas a uma vida de total independência e o poder a ser reservado ao governo da União. Tá? Essas dúvidas imensas, inúmeras, elas se traduziam na prática em uma divergência enorme entre aqueles líderes políticos que fundaram a República Americana, os chamados pais fundadores, né? Pessoas de excelente formação, todos eles muito prósperos, grandes intelectuais, alguns deles, como Thomas Jefferson, são considerados os pais fundadores dos Estados Unidos. Naquele 1800, 1803, esses pais fundadores estavam profundamente divididos. E a divisão, o que os separava era exatamente o modo de organização do país. Então havia dois partidos. Um partido federalista, capitaneado por aqueles que favorecia o fortalecimento do poder central, ou seja, do governo da União, e os antifederalistas ou republicanos, que eram aqueles que queriam manter o status quo, que não queriam que os estados, as 13 colônias, abandonassem nenhuma mínima parcela do seu poder. Esse racha entre os federalistas e antifederalistas está na raiz do caso Marbury versus Madison. Por quê? Porque em 1800 ocorrem eleições nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco dos personagens envolvidos no caso. Em 1800, os Estados Unidos era governado pelo John Adams. E o secretário de Estado era o John Marshall, essa figura conhecida por todos que já conhecem o caso. Ambos federalistas. Mas em 1800 ocorrem eleições e o Thomas Jefferson, que era antifederalista, ganha as eleições. Os federalistas, ao perceberem que os ventos sopravam em direção dos antifederalistas, o que é que eles pensaram? Bom, a única forma que nós temos de consolidar um Estado nacional o que nos resta agora é o Poder Judiciário. Então vamos lotear o Poder Judiciário. Vamos nomear todos os nossos partidários para o Poder Judiciário e com isso nós conseguiremos assegurar a predominância das ideias federalistas. E assim o fizeram. É aí que surge a figura que nos Estados Unidos eles chamam de os Midnight Judges. Dentre esses vários juízes nomeados pelos federalistas, encontrava-se uma pessoa chamada William Marbury. Ele foi nomeado à última hora pelo governo do Adams, mas não conseguiu, né, Midnight Judge é juiz da meia-noite. Aqui nós chamaríamos de um trem da alegria, não é? Essa seria a denominação entre nós. O Marbury foi nomeado, mas não houve tempo para ele receber o termo que simboliza a nomeação. Sem aquele termo, ele não podia assumir o cargo. E ele, então, ingressou com um writ of mandamus, é o nosso mandado de segurança, não é? Perante a Corte Suprema, para forçar o novo governo, ou seja, Thomas Jefferson, a entregar-lhe o documento que o garantiria na posse do cargo.
Os antifederalistas, é claro, disseram não vamos entregar. E aí surge o caso perante a Corte Suprema. Corte Suprema é essa para a qual o presidente Madison Adams nomeou ninguém menos do que o Marshall, que era o seu secretário de Estado. Nomeou como presidente. Então, ele que participou daquele processo de nomeação, de loteamento do judiciário, nomeando os Midnight Judges, ele foi julgar o caso, já como presidente da Corte Suprema. E as questões jurídicas que foram colocadas à Corte são de uma banalidade, de uma simplicidade se vistas na nossa perspectiva atual. Basicamente, eram 4 perguntas, 4 questões que foram formuladas à Corte Suprema no caso. Primeira questão. Marbury tem direito ao cargo para o qual foi nomeado? Segunda, se ele tem direito a esse cargo, qual o remédio jurídico que ele poderá utilizar para obter o cargo? O writ of mandamus é o remédio jurídico apropriado para Marbury obter a sua nomeação? Se o writ of mandamus é o remédio apropriado, pode a Corte Suprema conceder esse writ of mandamus contra o Thomas Jefferson? São essas 4 questões. A Corte respondeu positivamente às 3 primeiras. Ela disse que sim, as 3 primeiras. Mas a última questão, ela disse que não. A Corte Suprema não tinha competência para julgar o caso, porque a lei de organização judiciária que dizia que a Corte tinha, sim, competência para julgar aquele caso, era uma lei incompatível com a Constituição. Vejam a singeleza do caso, né? Para nós, isso hoje é uma coisa absolutamente banal. Uma Corte de Justiça dizer que uma lei que atribui uma determinada competência a uma autoridade é incompatível com a Constituição é uma coisa banal, mas não era naquela época. Era uma revolução porque naquela época era inconcebível um órgão jurisdicional ir contra a vontade do Congresso, especialmente do Congresso americano, que era o todo-poderoso, ainda é, não é? Bastante poderoso. Então nós temos esse contraste, a banalidade do caso em si, mas, ao mesmo tempo, apesar dessa banalidade aparente, essa decisão ela tem subjacente uma tremenda astúcia política, não é? O Marshall era um político, era um grande jurista, mas também um político muito astuto. Qual era a astúcia que estava por trás dessa decisão dele? Ele disse para o Marbury: sinto muito, mas você não terá o seu cargo. Com isso, ele não contrariou o Jefferson, que era o presidente todo-poderoso. Mas, em contrapartida, o que ele ganhou? Ele ganhou um imenso poder de poder controlar os atos do Congresso. Ele deu satisfação ao Jefferson, mas, ao mesmo tempo, ganhou para o Judiciário aquilo que o Judiciário até então jamais havia sonhado, que era o poder de contrastar, de controlar a compatibilidade das leis votadas pelo Congresso com aquele texto recém-aprovado, né, que era a Constituição. Este caso, apesar de toda essa banalidade que eu venho de apontar, teve consequências imensas, não só na história dos Estados Unidos, mas também na história de vários outros países, a começar pelo Brasil, né? Já que em 1891 nós demos aquela guinada de 180 graus e fugimos da influência europeia, especialmente da influência francesa, e simplesmente adotamos o sistema
americano, com exatamente a possibilidade de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal das leis estaduais e das leis federais. Mas eu diria que o impacto dessa decisão ao longo dos anos que se seguiram foi imenso, né? Quase todas as grandes transformações pelas quais os Estados Unidos passaram teve a interferência da Corte Suprema, usando exatamente esse poder adquirido a partir do caso Marbury versus Madison. Quase todas as crises políticas, sociais, que os Estados Unidos passaram ao longo desses 200 anos, tiveram, de uma maneira ou de outra, o crivo da Corte Suprema exercendo exatamente o controle de constitucionalidade. Agora, naquele momento, os indícios eram de que aquela corte precária, não é? A própria instituição judiciária, que era uma espécie de primo pobre da organização estatal, não é? Um dos pais fundadores da República Americana até chegou a dizer que o judiciário era o menos perigoso dentre os três poderes. Portanto, naquele momento, nada levava a crer que aquela instituição tão apoucada, tão diminuída no concerto dos três poderes, viesse a ter o poder que veio a ter. E eu dou para vocês aqui alguns indícios desta precariedade da Corte naquele momento. Para vocês terem uma ideia, dos 6 primeiros juízes nomeados para a Corte tinha 6 ministros, inicialmente. 4 nem sequer participaram das primeiras sessões. O primeiro presidente da Corte, que era um dos pais fundadores, o John Jay, ele foi nomeado, depois ele renunciou, e em 1800 o presidente Adams quis renomeá-lo presidente. Ele recusou, dizendo que não, eu não aceito essa nomeação, porque eu acho que essa Corte não terá o peso, não terá a energia suficiente para a consolidação do Estado federal, do Estado nacional. Uma terceira pessoa consultada para uma possível nomeação, o Harrison, que era secretário de Justiça do Estado de Maryland, falou: não, eu prefiro ficar aqui no meu cargo de secretário de Justiça, porque essa história de corte, isso não dá futuro, né? A Corte, ela, na transferência do governo dos Estados Unidos de Nova York para Washington, ninguém chegou a pensar na possibilidade de se atribuir a ela um prédio. Ela não tinha uma sede. Ela funcionava numa sala de mais ou menos 50 metros quadrados nas dependências do Congresso. Então, é esse o quadro né, logístico, digamos assim, da Corte Suprema no momento em que esse caso, essa decisão é tomada pela Corte. Como é que se explica que uma instituição que começa em condições tão desfavoráveis venha a ter a importância, o prestígio que tem a Corte Suprema hoje? Como se explica? É um prestígio imenso, é um poder imenso, mas seria um grande erro acreditar que dessa decisão Marbury versus Madison e dos inúmeros casos que a Corte produziu ao longo desses 200 anos, somente boas coisas foram produzidas. Pelo contrário, a Corte Suprema dos Estados Unidos, apesar de ter tido um papel decisivo, importantíssimo em diversos episódios, ela foi também responsável por decisões nefandas, horrendas, que tiveram um impacto e uma importância enorme na vida social, política dos Estados Unidos. Eu vou listar para vocês apenas alguns
desses episódios horrendos. Em 1854, a Corte tomou a decisão chamada Dred Scott. Essa decisão é considerada como a decisão que desencadeou a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Vocês sabem que o Sul e o Norte estavam em pé de guerra, tendo como pano de fundo a questão escravagista. Já nessa época, em 1854, a Corte toma essa decisão, na qual estava envolvido um ex-escravo que, tendo viajado do sul escravagista para o norte com o seu dono, lá no norte, ao chegar ao norte, ele se vê livre, não é? Porque não havia escravidão nos Estados do Norte. Ao voltar ao sul, ele vai à justiça tentando obter a sua liberdade, já que ele havia se acostumado a viver em liberdade no norte. E o caso chega à Corte Suprema. E a Corte Suprema simplesmente nega a esse cidadão, Dred Scott, o direito de estar em juízo. Ela diz exatamente o seguinte: negro não é cidadão, portanto, não tem legitimidade para figurar neste processo. E acaba com o caso. A ira, o ódio que essa decisão provoca é vista por muitos analistas como o estopim da guerra fratricida que abalou os Estados Unidos durante 5 anos. Esse é o primeiro caso horrendo. Em 1896, ela toma uma outra decisão, mais ou menos na mesma linha. É o caso Plessy versus Ferguson. Um cidadão que aqui no Brasil seria considerado como branco, já que ele tinha 1% de sangue negro, ou seja, aqui ele seria um sarará, no máximo. Ele tenta viajar em um trem, e os trens nos Estados Unidos naquela época eram divididos, os compartimentos para negros e brancos. E ele tenta viajar no compartimento de branco. E é proibido, é preso, e aquilo desemboca num processo judicial. E a Corte vai dizer o seguinte: desde que o Estado proporcione instalações iguais, elas podem ser separadas. É aí que nasce a chamada doutrina separados mais iguais. Essa doutrina, essa decisão de 1896 vai ser lei nos Estados Unidos de 1896 até 1954. Lei em todos os estados por força da decisão da Corte. Porque quando a Corte Suprema profere uma decisão, aquilo se transforma em lei em todo o país. Né? Plessy versus Ferguson. Terceiro episódio nefasto, caso Korematsu. Korematsu versus os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo da Califórnia, o governo dos Estados Unidos, resolve simplesmente expulsar, confinar em campos de concentração todas aquelas pessoas que tinham ascendentes japoneses. Todos os descendentes japoneses. Dentre eles, 120 mil americanos, pessoas nascidas nos Estados Unidos. O governo confina essas pessoas num campo de concentração durante a guerra, e aquilo se transforma num caso, num litígio. E esse litígio desemboca na Corte Suprema, e a Corte Suprema vai dizer: a decisão do governo é constitucional, é plenamente constitucional, nada há a se criticar nessa decisão. Por fim, pena de morte. Se nos Estados Unidos ainda existe pena de morte, isso se deve a decisões da Corte Suprema, que, num determinado período, nos anos 60, aboliu a pena de morte, mas, posteriormente, em 1975 ou 6, voltou a reinstituir, a dizer que a pena de morte, apesar de a Constituição americana dizer que são proibidas as penas cruéis, mas a Corte diz que não. É perfeitamente
compatível com a Constituição a pena de morte. São apenas algumas ilustrações para demonstrar a vocês que nem tudo são flores, não é, na história dessa instituição venerável. E nem tudo se reveste de glória, não é, nesse longo percurso percorrido por esta decisão de 1803. Voltemos, então, aos períodos, não é? Aquelas 3 fases que eu havia mencionado. Eu disse que nós poderíamos dividir a obra da Corte em 3 fases. Vejamos o que seria essa primeira fase, o chamado período clássico ou período tradicional. Essa primeira fase, ela é uma fase marcada por quê? Pelas lutas, pelos litígios de natureza federativa. É a luta do Estado central, do governo federal, tentando se impor frente aos governos estaduais. Essa primeira fase, ela também se caracteriza, é um período, portanto, de afirmação do governo central perante os governos estaduais, afirmação da Constituição como lei suprema do país, uma noção que, claro, não era ainda inteiramente absorvida, tá? Eu diria que é uma fase marcada por conflitos de soberanias. Soberanias das 13 colônias, dos estados acostumados à vida independente, e soberania do Estado nacional, né, do governo nacional. Esse período marca também a consolidação da Corte Suprema como intérprete derradeiro da Constituição. Houve um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos no século XX que proferiu uma frase que é repetida à exaustão por mundo afora. Ele diz o seguinte: nos Estados Unidos, a Constituição é aquilo que a Corte Suprema diz que é. Não era evidente isso em 1803, mas se tornou evidente ao longo desse primeiro período, exatamente em função dos litígios que foram chegando, foram sendo submetidos ao crivo da Corte. O primeiro deles foi Marbury versus Madison, mas outros, mais importantes até, vieram consolidar esse papel da Corte como intérprete derradeiro e único da Constituição. Eu chamaria a atenção de vocês para um caso que é de 1819, que eu reputo o mais importante dessa fase. Eu não considero Marbury versus Madison o caso mais importante da Corte Suprema no século XIX. A grande decisão foi proferida em 1819, no caso chamado McCulloch versus Maryland. É, mais uma vez, um conflito federativo. O governo federal, ainda titubeante, não é? Cheio de dúvidas, resolve, nessas 2 primeiras décadas, criar um banco. Aí vem a dúvida: o governo federal, o governo central pode criar um banco? É claro que as colônias, as ex-colônias entendiam que não, que aquilo interferiria na esfera delas, né? No poder delas. O que os estados resolvem fazer? Eles resolvem criar obstáculos. E um desses estados, o estado de Maryland, resolve taxar pesadamente as atividades do banco. Para cada nota de dinheiro emitida pelo banco, o Estado cobrava um percentual altíssimo para levar exatamente o banco à falência. E esse litígio vai desembocar na Corte Suprema e ela vai proferir essa que eu considero a grande decisão. Essa decisão, John Marshall ainda é o presidente da Corte. Ele ficou na Corte durante 34 anos, de 1801 a 1835. Era um jurista bem ao estilo latino-americano, ou seja, prolixo, cheio de volteios, né? Para dizer uma coisa simples, ele dava uma tremenda volta,
não é? Escrevia 30 páginas para dizer aquilo que se poderia dizer em 3 linhas, mas com muito talento, com muito talento. Ele vai decidir esse caso, e nesse caso ele vai firmar alguns princípios que, com certeza, vocês já ouviram por aí. Ele vai... O primeiro princípio que ele vai criar é o chamado princípio dos poderes implícitos, que lá se chama Necessary and Proper Clause. O que diz esse princípio? Toda vez que a Constituição criar um determinado órgão, uma determinada instituição, está implícito que ela confere àquela instituição os meios necessários ao atingimento dos fins para os quais aquela instituição foi criada. O que ele estava querendo dizer? Bem, nós nos unimos para criar um governo federal, as 3 colônias se uniram para criar um governo federal, então é fundamental que esse governo federal tenha instrumentos para levar a cabo a sua missão. E um dos meios de levar a cabo essa sua missão é criar um banco, propiciar o surgimento de um meio circulante. Não é impossível atribuir a cada Estado o poder de emitir moeda, não é? De estabelecer normas financeiras válidas para todos. Isso é uma matéria federal. Então, esse é o primeiro princípio, a chamada cláusula dos poderes inerentes ou poderes implícitos. Teoria dos meios e fins, que é uma submanifestação. Se a lei cria os fins, entende-se que ela cria também os meios. Não é? A cláusula de supremacia federal. O poder de criar um banco faz parte do poder que tem o governo federal na sua condição de supremo no território. Se a lei federal é suprema no território, ela pode decidir criar um banco. Uma frase que atravessou os séculos vem dessa decisão. O poder de taxar implica o poder de destruir. Ora, se os estados resolverem taxar fortemente todas as atividades do banco, isso poderá levar simplesmente à destruição do banco. Quinto princípio, os estados só podem tributar aqueles bens submetidos à sua própria soberania, e não os bens emanados de outras soberanias. Vejam quantos princípios, vários deles de direito tributário, que todos nós já nos acostumamos, né? É tão frequente aqui no Brasil ouvir os tributaristas falarem nessa cláusula do poder de taxação como poder de destruição. E, por fim, uma construção bastante engenhosa, ele disse o seguinte: olha, o povo dos Estados Unidos, ou seja, o todo, não conferiu a uma das partes o poder de destruir, não é? O todo. Logo, essa tributação baixada pelo Estado de Maryland é inconstitucional, porque isso implica que uma parte, ou seja, os estados, estejam destruindo o todo, ou seja, o governo federal. Esta é, a meu ver, a grande decisão do Marshall, desses 35 anos de judicatura à frente da Corte Suprema. Mas o que caracteriza basicamente esse período é essa singeleza das questões, singeleza vistas da nossa perspectiva atual, não é? Saber se uma determinada atividade de um Estado era ou não
exacerbatória das competências que a Constituição reservava àquele Estado. Saber se um determinado dispositivo da lei feria diretamente ou não a Constituição. Ou seja, era um raciocínio bastante simples, não é? Esse trabalho simples de confronto, de compatibilização entre a norma inferior e a norma superior. Isso vai mudar paulatinamente ao longo do tempo. E aí nós entramos na segunda fase. A segunda fase, que eu chamo a fase de transição da Corte, ela vai marcar uma mudança nas técnicas, o modo de atuação da Corte vai mudar radicalmente, não é? A Corte vai se tornar muito mais dogmática, muito mais ideológica, tá? Influenciada pelas teorias de direito natural, a Corte Suprema passa a tentar impor certos valores que ela, Corte, entende que são os valores fundamentais que devem basear a vida social nos Estados Unidos, especialmente os princípios que valorizam o direito de propriedade. Essa terceira fase, que é chamada pelos autores americanos de laissez-faire capitalismo. Por quê? Porque a Corte vai utilizar já o seu poder crescente para impor as suas ideias, impor os seus valores. Tá? Essa segunda fase é marcada por aquilo que a doutrina americana chama de período Lochner. Lochner vem de uma decisão proferida em 1905. E é bem significativa do peso dessa nova ideologia, da exacerbação que a Corte leva a efeito do direito de propriedade. Lochner envolve uma lei do Estado de Nova York. O Estado de Nova York, início do século XX, resolve impor um limite de jornada de trabalho às pessoas que trabalhavam em padarias. O limite de trabalho era de 10 horas semanais ou 10 horas diárias ou 60 horas semanais. Vejam que limite é esse, hein? E isso se transforma em um litígio e vai ser submetido à Corte, e a Corte vai declarar inconstitucional a lei do Estado que estabeleceu esse limite de jornada, sob a alegação de que essa interferência mexe com a liberdade de contrato. O que é a liberdade de contrato? É uma expressão máxima do direito de propriedade, não é? Ela vai proferir uma frase mortal. Ela diz o seguinte: olha, padeiros são pessoas crescidas, elas podem tomar conta de si próprias. Não é preciso que o Estado de Nova York baixe leis impondo o número de horas que os padeiros podem trabalhar. E com isso ela declara a inconstitucionalidade dessa lei, não é? Exacerbando essa visão do direito de propriedade. Um pouco mais adiante, uma outra decisão, Adkins, é bastante reveladora desse período. A Corte Suprema vai proibir o Distrito de Colômbia, ou seja, o Distrito Federal, vai proibir o Congresso Nacional de simplesmente estabelecer um salário mínimo para mulheres no Distrito Federal. Também sob essa alegação de que as mulheres não precisam de proteção. As mulheres podem contratar livremente a venda da sua força de trabalho, né? O seu trabalho, o seu suor, elas podem contratar livremente, assim como o patrão podia. Logo, o Estado não deve interferir. O Estado deve se manter ausente desta regulação do mercado de trabalho, regulação das atividades econômicas. Esta fase de exacerbação do direito de propriedade, essa fase extremamente
ideológica da corte vai conduzi-la a um desgaste, vai conduzi-la a uma crise de confiança, não é? Que pode ser considerada quase que como o crepúsculo do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. A Corte agiu ideologicamente, envidou todos os seus esforços no sentido de impor essa visão ultraliberal, não é? Ultraliberal, mas ela o fez sem prestar a devida atenção para o ambiente que a circundava. E nós estamos aqui já nos aproximando da crise de 1929, a profunda crise econômica que abalou o mundo inteiro, e especialmente os Estados Unidos. A crise de 1929 a 1937 vai coincidir com o auge desta visão exacerbatória da Corte. E o que isso significa? Isso significa uma necessidade de intervenção governamental. Em períodos de crise, a intervenção governamental é absolutamente indispensável, mas a Corte Suprema não permitia. Ela não permitia, diante desses exemplos que eu acabo de dar para vocês, ela não permitia de forma alguma que o governo promovesse intervenção neste ou naquele setor para promover o soerguimento da economia, pessoas sem teto, morrendo de fome, mas o governo não podia fazer nada. Isso levou a essa crise e levou a Corte a um choque frontal com um presidente eleito neste período de crise, um presidente fortíssimo que gozava do apoio maciço da população, que é Franklin Delano Roosevelt. Que o Franklin Roosevelt, ao se deparar com o obstáculo da Corte Suprema, ele resolve procurar um meio de contornar aquela situação. E ele simplesmente concebe um plano que é chamado de packing of the court. Ele simplesmente tentou aumentar a composição da Corte. Ao aumentar a composição da Corte, ele poderia nomear juízes próximos às suas ideias, né? Próximos a essa ideia de intervenção do Estado, e com isso ele contornaria o problema. Mas não precisou, porque a crise foi de tamanha envergadura que a própria Corte Suprema se viu, num determinado momento, obrigada a recuar. Ela recua, um dos juízes que figuravam, né, desse lado mais ideológico, resolve mudar a sua postura e passa a adotar uma postura mais favorável à intervenção, e com isso o Roosevelt consegue passar as suas medidas de reconstrução econômica e com isso, né, passa a poder intervir mais diretamente na economia. Nesse período a Corte sai bastante desmoralizada. Ela não era mais vista como aquela instituição venerável, não é? Porque os americanos têm uma verdadeira veneração pela Corte Suprema. Essa crise, essa cabeça dura da Corte durante esses 40 anos levou a esse desgaste. Então, a Corte precisava se reinventar. Ela precisava se reinventar. Tamanho era o seu desprestígio neste período que vai da crise de 29 até 1945. Se reinventar, mas como? É aí que ela concebe a ideia de dar uma guinada formidável de 360 graus. Ela vai deixar essa ideologização da questão econômica, da questão da intervenção, e vai passar a tratar exclusivamente daquilo que um autor americano chamou de o livre jogo do espírito humano. Ela vai simplesmente ignorar as questões econômicas e vai privilegiar as relações do Estado com o indivíduo.
é o indivíduo que passa a ser o seu foco. E, com isso, ela ganha novamente em estatura, ela ganha em respeitabilidade e ela, com isso, reinaugura aquilo que eu chamo a terceira fase, que é a fase moderna, a fase que nós vivemos atualmente. Essa terceira e última fase marca, portanto, o empenho, marca a quase obsessão da Corte em assegurar direitos e garantias individuais. Ela vai se voltar quase que integralmente às liberdades fundamentais, aos direitos fundamentais. Não é? Essa fase é marcada por decisões, muitas delas transcritas quase que literalmente na nossa Constituição. Por exemplo, a garantia que o cidadão tem de não se autoincriminar é fruto de uma decisão desse período. Direito que todo cidadão tem de ser defendido por um advogado num processo criminal. Isso até os anos 40, 50, não era um direito, especialmente nos Estados Unidos. As pessoas eram simplesmente condenadas à morte sem ter uma defesa técnica. São decisões pontuais da Corte nesse período, de 1937 para cá, especialmente de 54 para cá, que vão assegurar, ela vai anular, literalmente, dezenas, centenas de processos judiciais em que as pessoas foram condenadas sem advogado. É nesse período que a Corte vai outorgar praticamente uma carta de alforria às minorias, às mulheres, por exemplo, as decisões que a Corte proferiu em matéria de aborto, né? Assegurando às mulheres o direito do aborto, sob o fundamento de que o aborto, não é? Era uma expressão do direito de privacidade. A mulher era a senhora do seu corpo. As consequências sociais, pessoais de uma gravidez indesejada eram fatores que somente a mulher, a ela cabia decidir. Tudo isso é fruto de decisões da Corte, uma decisão chamada Roe versus Wade. Mas a grande decisão que marca esse período é a decisão Brown versus Board of Education, a decisão de 1954, que eu considero, ao lado de McCulloch versus Maryland, a grande decisão do século XX. McCulloch é a grande decisão do século XIX, Brown é a grande decisão do século XX. O que é a decisão Brown? É a decisão que determina a dessegregação das escolas nos Estados Unidos. Como eu disse a vocês, desde a decisão Plessy de 1896, a decisão Plessy legitimou a separação, a segregação. Hoje, quando se vai a uma universidade americana e vê, né, a integração, a quantidade enorme de pessoas de todas as raças, isso vem dessa decisão de 1954, Brown. Mas é evidente que essa decisão não iria agradar a todos. E ela vai fazer brotar novamente, vai surgir novamente os conflitos federativos que todos imaginavam que tinham acabado no século XIX, não é? Alguns estados simplesmente resolvem não cumprir a decisão. Isso vai desembocar novamente na Corte, e a Corte vai proferir uma outra decisão chamada Cooper versus Aaron. Para aqueles dentre vocês que se interessam por direito comparado e que especialmente se interessam pelo estudo da common law, do sistema de precedentes, eu especialmente recomendo o estudo dessa decisão. Ela traça um quadro completo, né, do que é o sistema de precedentes. A Corte vai dizer, ela vai evocar Marbury versus Madison, dizer por que uma decisão proferida pela Corte
Suprema determinando a dessegregação de escolas estaduais é a lei do país. Por que que aqueles estados têm sim que cumprir? E ela vai basear-se exatamente na força dos precedentes. E o precedente remonta a nada mais, nada menos do que Marbury versus Madison, proferida há 160 anos antes. Como vocês tiveram a oportunidade de perceber, é vasto o rol de campos, né, de domínios em que o controle de constitucionalidade incide. No século, em meados do século XIX, mais precisamente nos anos 30 do século 1830 e poucos, um aristocrata francês, que era também um magistrado, Alexis de Tocqueville, ele saiu em viagem pelos Estados Unidos, fascinado em ver aquele novo país já em pleno crescimento, e escreveu uma obra fantástica chamada Democracia na América. E nessa obra ele tem um parágrafo em que ele diz o seguinte: aquilo que um estrangeiro tem mais dificuldade de compreender nos Estados Unidos é a organização judiciária. Não há, por assim dizer, nenhum evento político sem que se ouça falar na autoridade do juiz. A conclusão natural que o estrangeiro tira é de que nos Estados Unidos o juiz é uma das grandes potências políticas. Em seguida, quando ele examina a organização dos tribunais, ele só descobre atribuições e hábitos forenses. Pelo que vê, só mesmo por acaso o juiz se miscui nas questões políticas. Mas esse acaso se reproduz todos os dias. Um autor americano já desse século, desse nosso século, veio traduzir, em outras palavras, aquilo que estava apenas, foi apenas intuído, né, por Tocqueville no século XIX, ao dizer que o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos hoje é tão vasto que ele interfere em questões penitenciárias, questões relativas à construção de pontes, questões psiquiátricas, questões ambiental. Em suma, aquilo que era uma técnica usada para resolver questões que eu chamo de banais no século XIX, passou a ser utilizado para interferir em praticamente todos os aspectos da vida social, da vida em sociedade. Muito obrigado.